Grande momento, a gente tá de volta aí com mais um episódio, né? A gente já começa rindo, né? Eu olho pra cara de vocês e eu já acho graça também. Tava fazendo uma análise conceitual. Concentrando. Meditando. Meditando. Não, aí voltamos, né, pra mais um episódio aí do nosso podcast. Agora, mais uma vez, discutindo fatos do cotidiano, né? E hoje a gente vai estar comentando aí sobre algo realmente engraçado, né? Sim. Em alguns momentos, que são fatos engraçados. Ou desesperadores, Engraçados ou desesperadores. Que sempre perguntam pra gente, né? Assim, uma história engraçada, uma história curiosa que a gente já passou em sala de aula, sim, né? Então a gente tá aqui para falar realmente dos casos... Ou dos causos. Dos causos que fizeram com que a gente realmente saísse da nossa linha, né, de cotidiano, do dia a dia. E aí a gente, antes de começar, vamos estar divulgando também aí, né, o nosso podcast. Então, para vocês que ainda não seguem a gente, por favor, vão lá no Instagram, urgentemente, né? Digitem lá, @professorespodcast. Sigam a gente lá, sigam também o nosso canal do YouTube. Em breve... No Spotify. E nas outras plataformas. E nas outras plataformas também. também. São os nomes. Não me pergunte qual, né? Não me pergunte quais, mas... Ó, e se vocês pedirem, né? A gente já tá aqui planejando pro Velber fazer uma dancinha do TikTok. Velber... Foi mesmo. Tá na pauta. Você não leu, não, o script? Né? O Velber vai lá pra dancinha TikTok. A cada 1.000 seguidores... Eu acho que teve uma reunião de vocês e não me chamaram. Né? A cada 1.000 seguidores, um faz paga uma prenda, não, né? Na realidade, pronto. Se a gente chegar a 1.000... Quem é que faz a dancinha do TikTok? Deixa... Velber, né? Velber... Ó, o Velber já segurou. Peraí, eu já criei um Instagram por causa de vocês. Gravei um PQP que deu um trabalho. Cara, e agora, uma dancinha... Se chegar a 1.000 seguidores... E isso é fácil de fazer, né? Basta fazer o quê? Compartilhar com os amigos e com os inimigos também, né? Se você não gostou... Se chegar a 1.000, eu corro 5 km. Não, aí é mais fácil eu. Me dá essa prenda, me dá essa prenda. 5 eu corro também, vai pagar. Então, sigam a gente nas nossas redes, né? Pra estar divulgando aí o nosso trabalho, que na verdade é muito mais uma diversão do que um trabalho pra gente. Mas a gente tá externando as nossas conversas da sala dos professores oficial, né? E agora aí para todo mundo saber, para todo mundo discutir também. E como a gente estava falando, hoje a gente vai falar de casos interessantes, né? Que aconteceram aí dentro da sala de aula ou entre os corredores, né? Das instituições de ensino superior que tem aí Brasil afora. E eu queria, vamos lá começar, né? Rafael, você que é um cara muito polêmico. O ancião? Tanto no podcast quando chega em casa. Cara, de carreira, cita aí umas... Estudou muito nutrição, 6 anos. Cita aí umas duas causas aí pra gente. Isso é muita coisa. Rapaz, é muito bullying que eu sofro nessa sala dos professores. Não, mas eu tava aqui lembrando, você tava falando, né? Cara, porque eu já passei muita vergonha na sala de aula. Vocês já passaram vergonha? Eu fiz muita vergonha. Sim, já. Como professor ou como aluno? Não entendi, mas... Não, como professor, bicho. Mas você sentiu vergonha do que você colocou? É porque eu não tenho mais vergonha, entendeu, Marcelo? Eu tô completamente sem vergonha, cara. De você não saber uma resposta. Não. De vergonha minha mesmo, né? Nossa, eu já fiz muita merda. Assim, e o azar do cacete, né? Eu tenho mania de sentar no birô. Perdi até um pouco isso. Ficar sentado no birô conversando. Primeiro, eu lembro disso, cara. Primeiro dia de aula. Então, falando, apresentando. Aí eu sentado no birô, escorregava assim a bunda, ia pro quadro escrever alguma coisa. Aí Aí quando eu faço isso, numa segunda vez, tinha uma galera rindo. Aí eu, o fecheclé deve estar aberto, né? Aí tu já mete a mão no fecheclé, já vê se tem meleca, tu começa, né? Ver alguma coisa. Eu falei, tem alguma merda. Alguma coisa tá errada. Aí
Pá, fui pro quadro, daqui a pouco tinha uma menina bem branquinha, ela tava roxa. Roxa, assim, ó, rindo e com vergonha. Falei, galera, o que aconteceu? Quer alguma coisa? O que foi? Né? Ah, não, aqui seu bolso rasgou, tá rasgado. Aí eu botei a mão na carteira, tá normal. Cara, quando eu passo a mão esquerda assim, a calça rasgou de ponta a ponta. Minha bunda tava toda de fora. Caramba! Toda, completamente. Foi descer. Na hora que eu escorreguei assim no birô, tinha um preguinho. Tinha um preguinho que tava igual a navalha. Fez assim, ó. Ponta a ponta. Aí eu falei, a sorte que a cueca não era furada. E que tava de cueca, E né? tava de cueca, Não né? rasgou a cueca. Não rasgou a cueca, né? E tava limpinha, né? A Agora cueca eu entendi também. a vergonha dele. Que... Caramba, outro nível. Nível hard, isso é Outro nível hard. Cara, nível. bunda de fora, legal, né? Aí Rapaz, aí você me fez lembrar, ó, você vê que esse negócio... eu sofri um acidente de laboratório. Aliás, eu sofri 3 na minha vida, mas aí a gente tem vários episódios pra contar. Mas aí, essa questão da nudez, de vencer a nudez, né? Você teve só uma bundinha aí de cueca, né? Eu corri nu na UFAL. Eu corri nu. E vocês falam do meu cupom. Porque Vamos ficar calados nesse episódio. Porque não tem... tem Mostrou onde a chegar, bunda, né, outro pô? correu nu. É outro nível. Lá no CCBI, cara. Lá no CCBI da UFAL, né? Na CCBI. época era na Praça das Faculdades. Sim, estudei Praça da lá, faculdade. Estudei E lá aí, também. meu primeiro ano como professor substituto, prostituto, né? Com AIDS, alto índice de deficiência salarial. Você já... Essa é nova. Pesado pra cacete, né? E aí, eu sempre fui muito organizado e tal. E o meu orientador, professor, meu pai científico, ele era pior do que eu 1000 vezes, né? Era, não. Né? Tá. Ainda continua. E eu cheguei, tinha acabado de dar aula, e aí ele falou, vamos organizar o material para fazer o experimento de amanhã. Aí beleza, tal, era um teste de dor em rato, não sei o que tal, e mexia com ácido acético. E nessa história lá vou eu organizar, né? Aí o professor, cadê E eu já era professor, né? Também sempre eu respeito danado por ele, professor Públio, meu pai científico. E aí falei, professor, onde é que está o ácido acético? Aí ele falou, pô, o fulano, né, que é um grande professor daqui, guardou, e o cara fez uma merda, guardou errado, guardou num recipiente inapropriado, e ele colocou ácido acético glacial na prateleira lá em cima. Aí tá ali, meu professor mais baixo, né? Pega lá. Quando eu toquei, cara, pum, aí o ácido Estourou. deu um banho de ácido acético Caramba. glacial. Parou. Meu irmão, aquilo volatiliza, você começa a passar mal. Só que ele vai queimando de etapas, né? Então começou a queimar meus olhos. Aí, cadê O chuveiro. Cadê chuveiro? Lava Cadê olhos. Tinha, não tinha? Porra nenhuma. Tinha uma torneirinha velha dentro do laboratório. E se tivesse chuveiro, não... Se você Não ia ter água, né? Não tinha água. Aí lá vou eu lavar com a torneirinha. Eu comecei a lavar onde ardeu primeiro, né? Os olhos, o rosto e tal. Aí começou a queimar o tórax, né? Aí, obviamente, tirei a camisa. A mutação, praticamente. Mutação, né, Thaís? Aí, porra, meu irmão. Aí começou a queimar a genitália. Foi descendo, porque o ácido espalhou pra tudo. História da... Meu irmão, aí eu tirei foi Caramba. tudo, pô, pra ir pra trás de um chuveiro. Porque eu lembrei que vizinho do laboratório tinha o banheiro e aí eu saí, velho. A sorte que isso é ano 2001. Eu comecei a dar aula em 2001. Não tinha celulares? Não, até tinha aquele, mas era aquele tijolão. Tirava foto, tirava foto. Graças a Deus. Corri nu, macho. Corri nu pelo meio da sala até o... E depois lá voltar. dentro. Não, então. Depois quando eu tava chuveiro tirando, ardendo pra cacete, aí eu... Porra. Eu andei nu, porra, no meio da Que bom que não deixou marca na Aí pele tava- nem nada, né? Então, mas aí a farmacologia ajudou, né, tal, porque aí eu fiz... O único lugar que eu tenho cicatrizes dessa história são lugares que eu não posso mostrar, né? Então, porque foi o último, foi a fronteira, foi quando eu tirei por último, foi onde queimou mais. Caramba. Na região, né, das partes íntimas. A biossegurança hoje não permite nem que reagentes como esse fiquem em locais altos, né? Tem que ficar da cintura para baixo. Agora é interessante que a gente convive com uma filha há Por muito causa tempo desse tipo, e a gente nunca tinha ouvido essa história. Nunca ouvi essa correr história de Tá, correr pensei nu. que tu ia ver a cicatriz. Eu falei assim, pô, eu nunca vi também não.
não, velho. Mas eu não. é uma Esse curiosidade- teto de convivência, essa convivência eu não tenho, não. curiosidade que eu não tenho. Caramba. Muito bem, mas vai. Então tem 2 desnudos. cara. Só que você Rapaz, só mostrou sua bundinha, pô. que situação. E Eu aí, não passei Velber? vergonha Diz aí, desse Velber. nível, não, assim, acho que de sala de aula, algumas perguntas, né? Então, eu tava dando aula sobre mutações genéticas e um aluno levantou a mão e perguntou se o X-Men, aqueles caras lá do X-Men, se o cara, O Wolverine, mas se o cara sofreu uma mutação, dá pra nascer essas garras mesmo. Assim, cara, eu não acreditei. Que até eu me lembro, assim, que eu me escorei na parede, assim, tu tá perguntando isso mesmo? Mas sim, se dá pra nascer essas garras. Mas o interesse dele era só ser o Wolverine. Se É o fosse Wolverine, o Flash, não, né? acho que o Flash correr rápido, assim, Porque como o Flash da DC, né? O cara, não. Não, quero não, ser- não, E eu, da e eu Marvel. assim, eu fiquei tão surpreso que eu achava que ele tava tirando onda comigo, né? Não é possível. Não. Não tava tirando onda, não? Não, ele queria saber se aquilo era uma mutação mesmo, poderia acontecer aqui. Falando mas da eu- medicina, né? E a resposta foi rir e ficar. Porra, então até hoje o cara. Então explique pro cara, porra, que não. Hoje- A oportunidade. Atenção. Ó, bicho, Se ele- não. Se ele não entendeu que eu fui, né, irônico, não é possível, né? Você aí de casa. Então a gente tem que tomar cuidado com a resposta, porque se ofender, usam como Não, arma. mas pode. agora, não é vamos lá. assim. Quais são as mutações que são passíveis de acontecer? Vamos lá. Como Tirando do X-Men. Não é X-Men, mas o cara pode... Câncer. Você pode ter mutação. Sim, você pode ter mutação. Você não vira o X-Men, você vira cancerígeno. mais um dedo. Um dedo a mais. Isso. A menos, né? Agora uma garra. Uma garra, né? Que você faz assim e ela Coitado, pula da ele sua queria- mão. ele Pô, queria que ser um negócio super-herói. Chato também, né, velho? Podia virar um negócio desse. né? Agora é corajoso, né? E falar isso na aula, em público, é verdade, é verdade. Bom, né? Então era uma dúvida que ele tinha, né? Muito válida, né? Então, É válido. felizmente não viramos X-Men, nem DC, né? Pô, bicho, porque... Não, mas a mesma coisa é resposta em provas. Tu não tem, não, as Puta que respostas pariu, loucas. Isso aí tem demais, velho. Não, pra mim... Eu ganho meu dia. A melhor de todas as histórias que eu conheço na minha vida não aconteceu comigo, mas foi uma conversa de sala dos professores e isso, porra, depois que eu ouvi, nada... Isso é imbatível, velho, na minha perspectiva. Aconteceu com a queridíssima Maísa. Maísa foi professora. Maísa de Brito, Maísa grande Brito. professora A Moésio Maísa. sabe o nome e o sobrenome das pessoas, né? Memória eidética é o nome. Kung Fu. Ele deve saber até o endereço, mas não. CPF. Não, não, não. Nossa, Não, grande- isso, né? grande Mas a professora Maísa. É Maísa. uma queridíssima, né? Vai nos assistir. Então, essa é a história original dela, né? Maísa, professora de microbiologia. E aí, ela chega na sala dos professores indignada, né? Assim, sem saber o que falar. E aí a gente toca, né, perguntando. Era a semana de prova, sempre muito intensa, né? Todo mundo com seus envelopes, aquela coisa toda, aquele ritual que a gente tá acostumado. E aí a Maísa, vocês não sabem o que aconteceu agora. Tive uma maior discussão em sala de aula. Mas como é que foi, Maísa? Não. Teve uma aluna, ela perfilou todos os alunos, né? Tudo sentadinho. E a aluna que estava logo na primeira ou na segunda carteira, falando, professora, esse assunto dessa questão aqui não foi dado. Aí ela foi lá, se dirigiu, né? E foi olhar, falou, foi, moça, isso aqui é um dos assuntos que compôs a prova. Tá aqui, né? E a pergunta era, qual o agente etiológico da tuberculose? Aí ela, sim, o assunto tem a ver com tuberculose. Tuberculose é assunto da prova e tal. E a menina, não caiu não. Isso aí de certeza não foi dado, não estava no assunto. E aí ficou aquela discussão, aquele mal-estar. E a Maísa, como é que eu posso, se o assunto era tuberculose, né, como é que posso gerenciar isso? Vendo o estresse, a aluna que estava atrás da menina, né, que estava interpelando a Maísa, a aluna que estava atrás falou para acalmar, né? Fulaninha, claro que tava, pô. Naquela época a gente usava transparência, né? Nossa, Os primitivos, lembra o que é uma transparência? Você botava lá. Fulaninha, tava na transparência, pô. Tava até escrito em itálico. Aí nisso a menina vira e fala assim, tá vendo também? Escrito em itálico, se fosse pelo menos em inglês. Essa é fantástica. Bicho, eu melhor, tava né? em sala. Eu tava na sala dos professores. Eu tava. É inesquecível, cara. Isso Cara, é delicioso. É maravilhoso. Nunca mais eu esqueci, porque
O que você faz numa hora dessa? Eu não sei como escreve tuberculose em itálico. Pois é isso que ela não entende. Tuberculose. Ela não consegue. Tuberculose! É só fazer assim, né? Botava a mãozinha assim de lado. Resolvia o problema, mas não era prova oral, era prova escrita. Minha nossa, não. Aí é demais mesmo. Cara, Cara, tem essa uma, foi tem uma que é. Mas pronto, a Bela era minha aluna, sua filha. E eu pedi pra galera apresentar um trabalho, né? E cada grupo tinha um dos princípios do SUS. E o princípio da Bela, posso citá-la sem nenhum problema, que o meu sonho era ter uma Isabela em cada período de nutrição. É sensacional. Perfeito. Muito obrigado. Perfeita. Foi eu que fiz, né? Diga assim, eu que fiz, Marcílio. eu que fiz. Foi eu que fiz. Puxou a Fernanda. Com certeza. O princípio delas era a equidade. Então, tratar desigual os desiguais, né? Fundamentalmente isso. Então, elas criaram uma corrida, né? Assim, uma equipe não tinha obstáculo e a outra equipe tinha vários obstáculos que tinha que fazer para poder chegar ao final, para mostrar a diferença das pessoas, que não dá para tu tratar igual todo mundo, tal. Aí elas pediram a alguns colegas da turma para poder, né, se voluntariar para participar da corrida. Aí foi. 2 meninas se voluntariaram. A que caiu no caminho livre, pô, é a menina muito desligadona, tal, muito tranquilona, aquela coisa assim. E a que caiu no caminho cheio de obstáculos, extremamente ativa. Bicho, Aí, quando elas começaram a corrida, o que aconteceu? Qual é a lógica? O caminho cheio de obstáculo é pra chegar por último. Sim. Cara, o caminho cheio de obstáculo... Era ela. Caminho cheio de obstáculo, a menina chegou muito na frente. Muito na frente. Não funcionou, não. Fudeu com Deu a a dinâmica. teoria. A teoria toda foi embora. A já. metodologia ativa foi pelo ralo. ou aí, né? seja- Cara, a equipe com aquela cara de frustração, puta com a menina que chegou no final, pô. Estragou com a minha apresentação do meu trabalho, cara. Aí deixou uma lição aí, né? É. Axel, lembra de algum... Eu lembro de um episódio, falando com o itálico. Teve na graduação, tinha um colega de turma que ele era... Você estava lá no fundão, não era muito preocupado com os estudos e tudo. E ele era muito ruim de apresentação. Aí ele sempre, quando tinha que apresentar os trabalhos, ele lia. Ele levava a folha lá na frente. Só pra ler, né? O excelente leitor. E nem isso. Aí é que dói. Escrita. E aí ele lendo lá o trabalho, o que tinha que apresentar, e ele lia muito ruim, ele era muito travado para ler. E ele era muito grande. Ele devia ter 1,85 m, 1,90 m, e ele era muito grande, forte, né, para apresentar. Então era muito engraçado você ver uma pessoa daquela estatura lendo... Mal, né? Mal ainda, né? Aí ele lendo o trabalho, não me lembro muito bem o que era, mas ele lendo, ele falou... Aí, a árvore de azeite de oliveira e... Aí, professor, azeite de oliva. Aí, não, é azeite de oliva. Tá escrito aqui, professor. E ele não sabia nem escrever. Ele escrevia mal os trabalhos e apresentava muito mal. Porra. Bicho, essa de... Mas era azeite... Porque eu pensei que o final ia ser assim. Não, era... Oliveira era a referência que ele tava lendo. De citação, teve uma na graduação. Essa foi punk, porque teve uma... Nós a gente tem que fazer TCC na graduação. E aí o nosso TCC era bem simples de fazer, não era complicado. Você podia fazer uma revisão de literatura. Aí teve um grupo que decidiu fazer uma revisão de literatura e eles queriam fazer sobre javaporcos. E javaporco é um animal que é ruim para as plantações. É cruzamento de javali com porco. E aí destrói as plantações e tudo mais. É tipo uma Caramba. multa. E Não aí sabia nem da destrói, existência. E destrói plantações. Então... Aí esse é o bicho aquele que nasce estéreo, né? Que não É, serve pra porra nenhuma. mas aí ele destrói tudo e ataca tudo, aí elas fizeram sobre isso. E aí a banca, no dia, né, a professora lendo, falando, olha, eu fiquei muito curioso com o trabalho de vocês, assim, ele parece ser muito bem escrito, eu estava lendo e vocês citam sempre uma mesma referência. E aí essa referência, o sobrenome da pessoa é Tomás.
Tomás não sei o quê, o ano, né? Aí a professora disse, eu fiquei curiosa porque eu achei que vocês tinham escrito errado, porque Tomás é um nome, não é um sobrenome. Eu já imagino que... E aí eu fui procurar a referência que vocês foram ver para ver de onde vocês tiraram esse trabalho. E aí eu achei, de fato, Tomás é o sobrenome da pessoa. Só que Tomás é um aluno de um colégio de ensino médio que tem 16 anos e fez um trabalho sobre Java Porco e colocou num blog. E vocês fizeram o TCC em cima. Baseado no Eu tô mais blog. Tomás. Aí, ó. Que tem 16 anos de idade. Tomás, citado não sei quantas vezes grande pelo Tomás, seu trabalho no blog. Grande Tomás. Quando falou TCC, eu fui do mercado negro, né? Após terminar a faculdade. É Ghostwriter? Era o lado sombrio, assim. E aí, o que era que acontecia? Eu fazia TCC. Então, eu terminei a faculdade, aí para ganhar um dinheiro extra, né? Logo após o término da faculdade, eu me juntei com um colega meu, com o João Paulo, amigo meu também que terminou, e a gente fazia TCC. A gente cobrava R$600 na época por um TCC. E aí, dividia, ficava 300 pra mim. Ghostwriter? É aquele site como Tre- a Moleza, tu lembra? Lembro não. Era assim. Pronto, R$300 pra mim, R$300 pra ele. A gente fazia o TCC, o pessoal que ficava empacado e tal. E aí a gente desenvolvia os TCCs, né? A gente fazia rápido, em uma semana a gente conseguia e tal, e o pessoal ficava tranquilo. Até que veio uma aluna e chegou pra gente e perguntando se ela não podia pagar mais pra gente apresentar no lugar dela também. Não basta só escrever, Sem pô, tem a parte da noção. apresentação, velho. Ela queria que a gente apresentasse pra ela. Pois é. Bicho, eu tenho essa de TCC, porra. Eu tô numa banca, o trabalho era sobre câncer de próstata. E o cara apresentando, e aí ele falando, porque o câncer de próstata... Aí eu, na minha cabeça, tá. Né? Bicho, e o cara falava próstata. E toda vez que ele falava próstata, eu ficava, tá. Meu irmão, porque você na banca... mexe com a cabeça da pessoa. Mexe, porra. Tava um tá na minha cabeça louco, velho. E eu, Daqui a pouco porra... você tá acreditando que era próstata mesmo. Bicho, Eu sei errado. Aí eu... A orientação que a gente tem quando tá na banca é cara de paisagem, né? Pra não atrapalhar. Porra, não aguentei. Chegou um momento que aquilo explodiu na minha cabeça. Eu falei assim, cara, próstata. Pelo amor de Deus, né? Pô, é porque eu sei que a gente tem uns vícios de linguagem, mas vamos lá, né? É tu, né, pô? Escreve. Você sabe que tá escrito próstata? Não, tava. Tinha um tatá, pô. O Tatá mexeu com ele, velho. Porra, ficava... Tava porque o Word corrige, né? É verdade. Cara, Tem uma história assim de uma aluna falando errado também numa... Foi numa apresentação. O meu caso foi forese. Ela falava forese o tempo Forese? todo. Forese o tempo todo. E aquilo martelou minha cabeça do mesmo jeito também. Era placenta, planceta. Planceta. Planceta é mais difícil falar, velho, planceta. 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 Foi que aí o professor de embriologia falou, placenta. Eu deixei, porque eu achei que era... dela Não, mesmo, eu entendeu? mas tem coisa que não dá pra Mas o aguentar, Tatá né? martelou muito na minha mente, pô. Entrou na minha... Alugou um apartamento na minha cabeça, o Tatá, pô. Eu fui ser banca uma vez lá na Uncisal, do curso de medicina, né? E aí eles apresentavam o TCC na forma de banner. Eu não sei hoje como é que é. Na minha época foi assim, não, Fala. Depois desse, eu toda vez que me convida pra fazer... não quero não, pode deixar, porque esse daí foi foda, né? Chegou lá, o cara tinha feito uma revisão de literatura sobre uma técnica cirúrgica, eu não me lembro de quê, mas era inguinal. O cara tinha que fazer um acesso inguinal, não sei o quê, e fazia lá a cirurgia, sei lá, de alguma coisa que eu não vou me lembrar agora, porque isso faz muito tempo. Mas aí você vai avaliar o cara, né? Normalmente, a galera que está sendo avaliada é a galera que fica, né? Pô, você é avaliador, você... Esse foi o contrário. O molecão já chegou lá e falou... O senhor que vai ser minha banca? Eu falei, eu sou um dos, né? Porque a gente ficava rodando. Vinha sim. Depois vai... então deixa eu começar aqui bem
primário para você entender, já que você é dentista, que não sei o quê. Subestimou o Aí eu falei, Marcílio. eu paguei anatomia, meu irmão. Eu sei alguma coisinha, não sei muito, mas... Porra! Lembro ainda. O cara já começou O assim, cara já me né? deu logo uma... Já querendo intimidar você ali, é. Caramba. Desculpa aí pela minha ignorância, né? Pô, mas eu sei, eu tenho, né? Cara, Eu quando você conheço, fala, pelo quando menos. fala de que a banca ela fica assim com a, né, Cara só- de paisagem. Eu participo, uma colega minha fez, né, saindo um pouco da graduação, amiga minha de doutorado, na qualificação dela. Aí, tá lá o membro da banca. Quando ela acabou de apresentar, a Emina pediu a palavra. Eu posso ser a primeira? Ela pegando assim, ó, a tese dela. Disse, por mim, eu pego assim como tá e jogo no lixo. Fica aí 4 anos, o cara no doutorado. Eu jogo no lixo, assim como tá, assim, segurando com nojo. Eu jogo no lixo. Isso é foda. Aí o pessoal da banca, calma, fulana, não é assim. Mas tava ruim? Hã? Tava ruim mesmo? Cara, eu acho que não. A Mesmo que esse esteja- ponto. Não. É deselegante. Não, extremamente. Extremamente. E aí é tanto que a banca toda ficou assim, não, calma, não é assim, não, eu jogo, vou jogar. Assim, e continua segurando, assim. Terrível, terrível. eu- Você enveredou agora um assunto mais sério, mas vocês têm casos assim que são mais sérios, né? A gente tá falando de coisas engraçadas e tal. Mas assim... Não que... Dessas porradas assim, eu me lembro de uma defesa de tese lá no período que eu tava na Fiocruz. E aí... Mas foi algo parecido, mas ao mesmo tempo foi a primeira vez que eu vi uma defesa, de verdade. Defesa. De literalmente, defender A o... palavra defender. Defender a sua tese. Que o cara fez uma coisa com saliva de um mosquito lá não sei das quantas e ele tava mostrando o efeito vasodilatador desse mosquito. Enfim, era uma coisa nesse sentido. E E aí a banca questionou. Não, aí a banca, o cara... Primeiro que o cara começa assim, né? O cara que tava sentado começou, você é meu amigo, meu irmão, Sempre é. você é lindo, você, porra, você... Aí foram uns 15 minutos de bajulação. Daqui a pouco o cara falou, agora vamos falar da sua tese. Sua tese tá uma merda. Com esse linguajar, pô, juro por Deus. Sua tese tá uma merda. Porque qual é a sua proposta? É lançar esses mosquitos na UTI? Aí, velho, aí eu vi que o cara... Aí foi uma defesa, porque o cara falou, eu discordo redondamente. É claro que ninguém é idiota. E aí começou, tipo, uma briguinha mesmo. Uma discussão. Discussão, Mas foi- como tem que ser, Pô, né? bicho, foi tem que 2 ser. horas de pá de lá, pá Porque- de cá, pá de lá, pá de cá, pá de lá, pá de cá. Olha, a minha qualificação, eu convidei a professora Alessandra, que é virologista. Eu sempre digo isso, que a minha vida acadêmica é antes e depois dela, porque ela me deu uma aula mesmo na qualificação do doutorado. E era virologista, né? Eu trabalhei mesmo? com vírus, que é HPV, mas eu não sou virologista, né? Virologia é um mundo à parte. Quando eu terminei a apresentação, eu botei uma microscopia eletrônica que eu achava que era do HPV, assim, no cantinho do slide para enfeitar. Só pra inventar aquela... Cara, slide não se enfeita, Não, né? Pronto. Foi a primeira lição que eu tive. Não enfeite slide. Não enfeite. Não, eu vou botar aqui um fluxo, sei lá, um ciclo, mas eu só quero falar. Não bote, porque vão me perguntar sobre a outra Exatamente. coisa. Quando terminou, essa é a primeira coisa. Tá vendo aquela figurinha ali? Não é o HPV, é da família, mas não é o papilomavírus humano. Ficou voando. Já deu uma rasteira. Tá vendo ali os capsômeros? Conte quantos tem. Tá. Se não tiver 72... Pronto, Irmão, chega. Não tem o que falar. Sabe o que é assim? Desculpa a minha ignorância. Mas isso aqui, eu acho que é isso que tem que ser Incrível, interessante, velho. assim, porque hoje em dia as defesas, as bancas avaliadoras são muito mais uma briga de egos, na verdade, né, entre eles, do que, Entre eles, do que isso uma que é real foda. contribuição para o trabalho mesmo em si, né? Sim. Então, quando você pega um membro da banca que contribui com o teu trabalho, que faz você enxergar além do que aquilo que você já Sim, enxergou ao sim. longo dos anos de estudo, Essa é uma porrada muito bem-vinda. com certeza. Mas é aprendizado, sem dúvida. A crítica é, construtiva, tudo bem. com certeza, com certeza. Cara, que depois, assim, meu orientador, porque você convidou ela, não sei o que. Não, mas foi super... Uma pessoa que não tinha Construtivo, nenhuma foi ligação com ninguém construtivo. da banca, era nova. Então, assim, ela foi totalmente imparcial. Foi excelente, excelente. Na minha qualificação de mestrado, eu fui da primeira turma do mestrado, né, em ensino na saúde aí da UFAL,
E aí, eles não estavam com muito... Não tinha ainda tudo feito. O ritual, era a primeira turma, o ritual, né? E eu fui um dos primeiros Desbravador. a qualificar. Tinha 7 pessoas na minha banca. 7? 7! Então tinha uma professora do Rio de Janeiro que veio dar uma palestra, não sei o quê. Vai pra banca do Marcílio. Tinha uma professora do português, que eu, todos os dias de manhãzinha, eu ando de manhãzinha, né? De madrugada praticamente. Todos os dias eu cruzava com ela e eu não a conhecia, mas aí eu a conheci já na minha banca. A senhora, todo dia eu dou bom dia pra ela. Sabe? Mas 7 pessoas. E foi arretado, pô. Porque, que bom. assim, cada um com um olhar, né? Essa professora de português, por exemplo. Uma professora de português avaliando um trabalho de ensino que mexia com dentista no PSF, uma coisa assim. Mas ela fez uma revisão da ortografia, pô, de graça. Foi fantástico. Mas ajuda, já contribui. Porra, Sem dúvida, fantástico. Sem dúvida. A professora do Rio de Janeiro levou para um lado completamente... Enfim, cada um nas suas... Para mim, a qualificação foi muito válida. Qualificação com 7 na 7, banca tem que ser. De um mestrado, então é... Qualificou mesmo, né? Doutorado. Qualificado até o diabo. Rapaz, a gente estava comentando sobre assuntos de sala de aula, né? E aí eu preciso falar sobre o que aconteceu uma vez comigo. Numa aula de genética que eu estava dando. E estava dando aula de imunogenética. E aí a gente estava falando sobre a parte de tipagem, né? Então eu estava fazendo o quadro de Punnett, só que com a tipagem sanguínea. Porque a tipagem sanguínea, ela por muito tempo, ela foi usada como exclusão de paternidade. Você não pode confirmar, mas você pode excluir a paternidade, né? E aí eu estava dando um exemplo, dei um exemplo lá no quadro de Punnett, mostrando os cruzamentos e tal, e uma aluna lá de trás levanta a mão e diz: professor, se o pai for O e a mãe também for O, Pode ser, ó, né? tem como o filho ser AB? E a gente sabe que o tipo O é recessivo, né? É o izinho, né? No quadro de Punnett. Ela segue um padrão mendeliano, né? Um padrão mendeliano. Azinho, Então, aí eu disse não, é recessivo, né? Eu, na minha E isso inocência... Você responde sem pensar, né? Você vai... Com uma pergunta. Uma pergunta. Respondi E é sem uma pensar. pergunta, tá? Respondi sem pensar. E aí ela falou, não, mas eu queria saber, aí falou, até o fator RH, que a gente também pode usar no quadro de Punnett, né? Sim. Também segue padrão de herança mendeliana. E aí, no quadro mesmo, eu mostrando para ela, fiz o cruzamento dos tipos que ela queria saber e viu que as 4 possibilidades, né? 1/4 de chance de cada tipo ali de poder ter, não poderia gerar um filho AB, né? Que nesse caso aí é o dominante, era ela. E aí ela falou, pode sim, professor. Eu disse, não pode não. E sem imaginar ainda. Ainda a ficha não tinha caído para mim. Ela falou, sim, professor, pode sim. Eu falei, você tá se baseando em quê? Ela, eu tô me baseando na minha família. Puta merda. Meu pai é O, minha mãe é O e eu sou AB. Aí na hora veio aquele frio na espinha, né? Se você também não entendesse O agora, né, Moisés? O medo de processo, né? Ou aí tu testa de novo. Não. Aí eu falei, ó, veja bem, vamos ter Existe calma. uma exceção. É, porque Eu falei- as tipagens, às vezes, Eu são falei, coisas aí foi o que eu erradas. disse. Aí eu disse, ó, tipagem é diferente de teste de DNA, né? Porque o DNA, ele tem uma questão mais fidedigna muito maior do que um teste de tipagem. Às vezes a gente pensa que é um tipo sanguíneo E é outro. e na verdade é outro, né? Então provavelmente é isso. Aí mudei de assunto e tal. Beleza, uma semana depois, na mesma turma, era uma aluna do curso de farmácia na época, a aluna chega com os olhos cheios de lágrimas para mim. E dizendo que foi conversar com os pais e que acabou descobrindo que realmente ela não era filha biológica dos pais. E descobriu isso... Pesadão, né? velho, Pesado. E descobriu isso numa aula de imunogenética minha. Aí, mas nunca eu falei da tipagem para padrão mendeliano, eu falo de tipagem, tá, mas eu não jogo o quadro Melhor. de Punnett, Vitor, né? Melhor. Mas assim, ainda bem que os pais não vieram atrás de mim, porque poderia ter gerado um problema mais sério e tal, mas foi na inocência, Não, né? Zero problema. Mas ela descobriu que era adotada, que não era filha biológica através de uma aula. Eu já passei uns sufocos desses. Foi uma situação pesada. Aqui, cara, eu dando uma aula uma vez, e aí eu citei um caso de corrupção na saúde, aqui no estado, para contextualizar a parte de financiamento do SUS. E aí eu citei, né? O caso estava bem famoso e tal. E engraçado, conforme eu estava falando, tinha uma menina na frente que era bem amiga minha,
E ela com o olho ficava assim pra mim. Sabe o olho mandar cala a boca? Cala a boca. Cala a boca. Com o olho ela ficava. E eu... Foi, pô. Não, e pá. Daqui a pouco levanta a menina, chorando já, vermelha, chorando aos prantos e sai, pô, de sala. Falei, gente, o que houve? É o pai dela, professor. Não entendeu, não? Sabe o que é um olhar, não, Rafael? Mudando de assunto, não é assim, cara? Mudando de assunto. Falei, agora exatamente. foi, né? Não sou eu que tô dizendo. Era Mas ele é um bandido do bem. Ele só roubou alguns milhões. Eu evito ao máximo conotações político-partidárias assim. Eu não falo em sala de mas aula. era um caso... Evito. Pô, O SUS tem muita ligação com isso. contextualizando a aula, bicho. Eu só não admito a questão de vacina. Chegar algum aluno falando de antivacina, aí eu não deixo, não. Aí eu jogo as evidências na cara. É porque, na verdade, por exemplo, a gente ser professor é um desafio enorme, né? Porque não é treinado para lidar com o dia a dia. Dia a dia você aprende ao dia a dia. No dia a né? dia, E exatamente. tem turmas e turmas, situações, né? De briga, começar uma briga na sala de Cara, aula. essa semana, você falou aí de negócio de vacina, me deu gatilho aqui agora, que não foi nem de sala de aula, foi um bastidor de sala dos professores. Eu tô lá corrigindo prova, né? A gente acabou de vivenciar esse momento. Aí tô lá, tinham 2 professores. E aí um professor, sei lá, que eu acho que não é da saúde, mas apesar de estar lá na sala dos professores da área de saúde, e outro professor que é da saúde. Nisso, os 2 começam a conversar, e eu aqui corrigindo prova, né? Mas o ouvido tá ligado. Daqui a pouco, o da saúde fala, cara, tu viu que aqui em Alagoas já morreu até agora em junho, até junho já morreram 800, sei lá quantas pessoas, 800 pessoas de infarto. Aí nisso, o outro, né, pega a palavra e aí fala, tá vendo aí? Provavelmente é vacina. Aí, velho, eu saí, fui tomar um café, eu falei, não, peraí. Tem que respirar, tem que Puta respirar, tem que pariu. respirar. Porque, Se velho, coça, né? Vê o nível de incongruência que tem o negócio, né? 800 é muito ou é pouco? Eu não sei. Eu não sei quantas pessoas morreram, sei lá, em 2015. De uma doença que é a que mais mata no mundo. Eu acho É que o coração, né? né? Se você fizer as contas... Sei lá, pô, se é muito, se é pouco e tal. Mas o cara citou, né? Fontes, vozes da minha cabeça. Comparando a que época, né? Antes da é muito vacina, louco, né? cara. Tá, Meu que Deus do céu. pariu. Aí você faz, aí você fala, pô. Então é difícil pra cacete esse negócio de você ser imparcial dentro de algo que não tem como você ser imparcial. Não, né? tem coisas que não dá pra você ser isso imparcial. não. Não dá. Não dá. Não dá. Negar a ciência dentro de sala de aula é inadmissível. É negar o que a gente é, pô. Não tem como, né? E não é questão de opinião ou Não de é visão. Não é achar. Não é um achismo. É fonte baseada em evidências e precisa pronto. ser cético pra Cara, começar a fazer. Mas a assim, querer tem ser- uns podcasts aí que, inclusive, acho que foi. Onde foi esse? Acho que foi aquele Inteligência Limitada. Que botou um cientista para discutir com um religioso. Agora, uma discussão muito saudável, entendeu? Os pontos de vista, o que eles concordam, discordam, não sei o quê. Sim, sim. E o cientista falando, né, que, por exemplo, o cara que era religioso, ele queria tornar Deus científico. Tá entendendo? Aí ele sabe, isso é uma evidência de quanto a ciência é importante na nossa vida. Entendeu? Assim, porque provou assim, assado. Então, eu acho que essa discussão é válida. Agora, você chegar com um discurso vazio, né? É como dizia o Carl Sagan, né? Ele falava que a gente vive numa sociedade que é totalmente dependente dos produtos da ciência, tecnologia, conhecimento, mas uma sociedade que, ao mesmo tempo, é extremamente ignorante com relação ao método científico em si, né? Exatamente. E eu estava assistindo, até essa semana também passou, teve uma série de live de um cara que eu sigo, que eu gosto bastante, e ele fazendo umas lives que foram muito boas nesse sentido, e ele mostrando justamente isso, né? Que no final a gente deveria ter essa base metodológica básica mesmo, né? Da população geral, deveria ser no ensino médio. Com Lá certeza. embaixo, pô, pro cara começar a entender por que Como chegou aquilo, como é que a né? gente chega aqui, daqui para frente, né? Não entrar com aquele a estatística pelo lado só da matemática. Só o número, ou o número pelo número. que Com não vale de certeza. nada. Porque caso Mas é contrário, você vai interpretação. acreditar em tudo que fala no WhatsApp. Como eu comentei Como acontece. no nosso primeiro podcast, né? Quando eu entrei na área
de pesquisa, a primeira coisa que me deslumbrou os olhos de pesquisa foi a física, porque leva você a ter um pensamento. É verdade. Porque a ciência que a gente tem em sala de aula não é. A ciência que a gente tem em sala de aula é aprender sobre a árvore, aprender sobre o animal, não é você ser crítico com a ciência, você aprender a fazer ciência. A gente chama de ciência no colégio. A materialidade da física e a objetividade dela é muito boa por causa disso, né? Porque você tem que ter um raciocínio em cima daquilo lá, né? E tem uma lógica aquilo lá. E a ciência é assim, você tem que seguir uma lógica e coisas que te mostrem o verdadeiro e o errado, né? O falso. Por isso que quando você fala sobre o DNA, você não pode começar a falar do DNA e já entrar na parte de estrutura. Você precisa entender como os caras chegaram ali, a história, contar, né? Porque às vezes, por exemplo, o cara sabe tudo sobre o DNA. Você vai contar a história, como foi que o Watson Crick chegou a elucidar a dupla hélice. Sim, mas tem antes alguém que pensou que já tinha os fatores que eram Mendel, aí Mendel... E dá o valor a esses caras. Porque, por exemplo, pra gente hoje, é fácil a gente acessar a internet aí, porque tem informação. E esses caras? Eles tiravam da onde? Um experimento que montava da cabeça, né? Contextualizar é importante porque a ciência ela é um processo, né? Ela não é estática. E aí você descobrir que tá na parte fácil, você passa 5 minutos lendo um livro que o cara demorou 15 anos para descobrir no passado ou mais. Então, você tá na parte fácil, você tem preguiça da parte fácil. Então, você serviu para quê? Aí tu escuta assim, mas é minha opinião. É isso. Então, a nossa opinião... Tentei, né? Pô, é uma tua opinião, velho. Tentei, né? Então, mas eu acho que sala de aula é um espaço bom para essas discussões. Mas baseado em evidências, até achismo mesmo, porque faz parte você achar alguma coisa. Começa é uma hipótese. Você cria hipóteses, cria hipóteses. É uma hipótese. Bora pesquisar? Prove. Vamos a fundo, né? Prove. É legal isso. Bom, enfim, então chegamos ao final de mais um episódio, né? Passa muito rápido, né? Já passou? Caramba, passa muito. Imagina se tivesse uma cerveja na mesa, né? Não. Inclusive, é bom até a gente falar como é que faz, professor Rafael, se alguém quiser ter o interesse de nos patrocinar. Olha, os empreendedores estão perdendo a grande oportunidade. Falo pra onde? Pra você? Pra você. Olhe nos Você meus que tá aí, olhos. né? Você que tá aí. Nosso espaço está vazio. Né? Venha crescer junto. Aproveita o início. Seja o primeiro patrocinador da Sala dos Professores. Muito bem. E pra gente fazer esse patrocínio, basta entrar em contato com o nosso Instagram, né? Nossa equipe de marketing prontamente vai lhe responder. Professores Podcast, @Professores Podcast. Só falar lá que nossa equipe de marketing tá aqui, né? Toda a nossa equipe de marketing. E depois a equipe financeira vai analisar o contrato. Né? Analisamos, nosso jurídico vai encaminhar o contrato. Né? Exatamente. Nossa, vai ver o que não está escrito entre linhas. É verdade, né? Mas é isso aí. Bom, então finalizamos mais um episódio. É isso. A gente se vê aí no nosso próximo encontro, né? com certeza. E até a próxima. Tamo junto. Valeu. Valeu.